Legal. Acho que o meu momento clutch, assim, a decisão mais dos últimos tempos, né, mais marcante que acabou impactando diretamente no que a minha vida é hoje. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você insights e dicas para que você possa aplicar também na sua caminhada. Eu sou o Guilherme Torrejão e irei conduzir essa conversa e hoje o nosso convidado é o Renan. Renan, obrigado por você estar participando aqui conosco. E para a gente já começar, apresente-se um pouco para o pessoal te conhecer. Bom dia, Guilherme. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer aí estar participando desse seu projeto. Conhecer você também, né? A gente vai conversar um pouco aqui sobre a trajetória de ambos. Meu nome é Renan Barbosa, eu sou aqui do sul de Minas, numa cidade de Bom Jesus. Tem só 3.500 habitantes, uma avenida ainda é contramão. Mas hoje eu moro em Santa Rita do Sapucaí, né? Conhecido como Vale da Eletrônica. Eu sou jornalista, minha graduação raiz, né? Jornalismo. Formei em 2011, desenvolvi uma trajetória mais focada no marketing a partir de 2012. Comecei trabalhando aqui no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita mesmo. Depois fiz uma pós na PUC e com essa pós na PUC aí eu fui de vez para a área de marketing digital, de mídias sociais, de gestão dessas novos formatos, né, de comunicação e marketing. Fui trabalhar na CIMED, no grupo CIMED, cheguei a cuidar aí de 10 marcas na CIMED, nas redes sociais. Quando estava começando esse projeto da CIMED, a CIMED é uma das maiores indústrias farmacêuticas, né, do Brasil. Quando estava começando o projeto desse branding grande deles, coisas de patrocínio à seleção brasileira e tudo, e eu fiquei 2 anos na CIMED, depois fiquei um ano com a minha própria agência, né? Assim, na verdade era um sócio, a gente atendia um cliente em conjunto. E depois voltei para o Inatel, hoje ainda trabalho no Inatel, em 2017 voltei para o Inatel, sou estrategista, né, de marketing digital no Inatel, dou aula no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Vale do Sapucaí, aqui em Pouso Alegre, e tenho construído também uma imagem, né, profissional, uma marca profissional, usando principalmente o LinkedIn. Aí lá tem texto, tem bastante material. E estamos aí na luta, né? Como a gente fala aqui em Minas, estamos na labuta aí para contribuir com a sociedade. Estou lançando agora também minha empresa, a Mídios Digital. Então tem bastante coisa, mas sempre com esse foco assim de usar as novas tecnologias e por meio da comunicação eficiente ajudar pessoas e empresas, né? Eu acredito muito que a comunicação eficiente tem esse poder de transformar realidades e não só de trazer bons resultados, mas também de contribuir mesmo para que a sociedade como um todo evolua, né? Nossa, bacana, Renan. Também sou mineiro de Belo Horizonte. Nasci lá, mas também mais novo ainda, né? Fui para Rondônia, interior da região norte. Também, né, vivi lá, né? Fiz toda a minha graduação por lá. E também estou nessa área de marketing digital, então bem legal conversar com você para a gente poder, né, compartilhar um pouco também, né, desse mercado, de como é que você tem essas perspectivas. Então, para a gente começar, Renan, queria que você falasse um pouco mais sobre como que foi especificamente essa trajetória sua, essa decisão sua de, né, sair de uma empresa, começar a empreender, depois voltar. Como é que foi isso para você? Como que você viu essa transformação? Se foi difícil para você ou foi uma coisa natural que você estava vivenciando? Legal. O nosso mercado, né, Guilherme? Você está nessa área também. Eu vi que você é fundador da Congresso.me, né? Muito legal, uma startup aí. Depois você me conta mais. Mas assim, eu sempre quis empreender, né? O desejo de ser empreendedor surgiu. Até citei para os meus alunos essa semana. Surgiu principalmente quando eu conheci o que era o empreendedorismo, né? Que assim, além de trabalhar no mercado, eu poderia ter uma empresa. Isso para mim foi assim, como assim, né? Que bacana. E bem lá em 2011, quando eu estava finalizando a graduação
e comecei a trabalhar no Inatel. Aqui o Inatel tem uma pegada muito grande de empreendedorismo, tem um núcleo de empreendedorismo, e eu comecei a conhecer essa área, e foi uma época, até ela se envolveu depois em algumas polêmicas aí. Hoje eu não acompanho muito, acho que ela está mais na pegada de viagens e tal, de guia de viagens, né, que é a Belpass. Então, assim, eu falo que ela se envolveu assim, em algumas polêmicas, mas eu tive contato com o livro A Menina do Vale, aí que eu fui entender um pouco mais o que era empreendedorismo. E aí eu falei, nossa, é legal, né? Assim, eu quero isso para minha vida, eu quero ter uma empresa, né? E aí eu comecei a buscar conhecimento maior sobre empreendedorismo. Fui participar do Startup Weekend do Unifei 2013, e aí eu falei, nossa, eu quero empreender, quero empreender. E aí acabou que eu continuei no mercado, mas eu comecei a fazer um monte de coisa, né, que é o intraempreendedorismo, né? Eu acho que a gente hoje não precisa, você trabalha com o CLT no mercado formal, ou você é empreendedor. Eu acho que as duas coisas podem andar juntas. E aí eu comecei a montar cursos e a trabalhar a minha marca pessoal. Até ministrei na Fase Nova, em 2014, um curso, logo quando a Bel tinha lançado a empresa, a Fase Nova, né? E foi muito legal, porque lá, assim, eu pensei, eu aqui de Santa Rita, eu tinha acabado de ingressar no mercado, né? E de repente eu estou ministrando um curso em São Paulo, né? De uma líder que eu admirava, que era para mim referência assim no que foi o meu início do conhecimento de empreendedorismo, né? E aí eu vi que dava para conciliar duas coisas. Mas nessa época também eu percebi que eu precisava galgar novos caminhos, e apareceu a CIMED. Aí eu fui trabalhar na CIMED, continuei fui fazer uma pós também na SPM. Acabei desistindo da pós da SPM porque era muito parecido com o conteúdo que eu já tinha visto na pós da PUC. Mas nesse período, mesmo estando no mercado, né, eu fiz alguns cursos e tal, e aí eu saí nesse meio tempo, né, trabalhando na CIMED, pude ter uma vivência muito grande do que é trabalhar no marketing de uma grande empresa, e vivenciando uma coisa que era meio sonho para o menino do interior, né? Você está na Avenida Paulista, né? Era na Avenida Angélica, mas está ali na Avenida Paulista trabalhando, vendo aquela coisa. Nossa, eu pegava o metrô do Paraíso 6 horas da tarde, e eu achava a coisa mais linda do mundo, aquele tanto de gente, aquele movimento, né? Mas eu acabei sendo demitido da CIMED. Eles passaram por um monte de reestruturação. Na época, eu acho que eles decidiram colocar todas as mídias na mão de agências, que na verdade é o certo, porque eu cuidava sozinho de 10 marcas, né? Então acabava que, assim, conforme essa estratégia de posicionamento deles de diversas marcas foi crescendo, acabou que mudou a estratégia também. E aí eu tive a oportunidade de empreender durante um ano, aí, assim, cuidando de um cliente, né? Um cliente legal que pagava as contas, pagava os boletos. Mas isso tudo, o que eu pude aprender com essa dicotomia, né? Eu fico no mercado ou eu vou para o empreendedorismo? Qual que é o grande aprendizado? É que esse caminho de buscar empreender, não só trabalhar como colaborador, mas sempre buscando novas frentes, é de conhecer gente, né? Eu falo que o networking ele acontece de forma natural, e ele acontece de uma forma que não parece network. Você fala assim, nossa, mas determinada pessoa hoje é meu parceiro de negócio, mas não é meu parceiro de negócio, é meu amigo, né? E é muito assim que acontece. Então, como eu gostava muito de empreendedorismo, eu fui muito em evento, participei de 4 Startup Weekends, fiquei em terceiro lugar no Startup Weekend aqui do Inatel, ajudei a organizar o Startup Weekend do Inatel, fui participar de um Startup Weekend na favela, em Paraisópolis, em São Paulo. Fui assaltado nesse Startup Weekend. A gente foi, tem uma história muito boa, a gente foi assaltado na sexta-feira,
e graças a Deus meu não levou nada assim de valor, levou o celular da empresa e uma mochila que tinha uma blusa dentro da mochila, e a mochila era da CIMED também. Mas eu voltei no sábado lá na favela tal, e aí nesse ponto eu comecei a gostar ainda mais de empreendedorismo, assim, de como que a gente pode mudar a realidade das pessoas, né? E conheci uma galera super legal. E fui conhecendo gente, assim, que foi abrindo muitas portas. E nessa de conhecer gente foi que eu tive a oportunidade, né? Um ano que eu trabalhei sem CLT, como empreendedor mesmo, foi um sócio que eu conheci no evento do Epicentro, lá em Campos do Jordão, produzido pelo Ricardo Jordão Magalhães. Um abraço até para o Ricardo Jordão Magalhães, aí, se um dia ele for ver seu podcast. Não sei se você conhece ele é um dos maiores, uma referência também em gestão de vendas, aí, super acelerado, super bacana. E aí eu conheci uma galera muito legal lá. A gente ficou num hostel. E sabe quando você faz amizade instantânea com o pessoal? Assim, foi um fim de semana de evento e no domingo a gente estava chorando porque a gente tinha feito muita amizade. E aí eu conheci a esposa desse rapaz que foi meu sócio. Então, assim, eu falo que deu que em um ano de trabalho deu uns 60 mil reais, né, que a gente ganhou nesse ano de empresa. Eu falo que uma ida num evento me rendeu 60 mil reais, né? Então, como que o empreendedorismo ele está muito ligado a gente, as pessoas que a gente conhece. A gente está conversando aqui porque a Melina me indicou, né? E a Melina eu conheci porque eu voltei a trabalhar no Natel. Então, esse caminho, né? Eu sempre encontrei nessa coisa, você quer empreender, mas eu trabalho no mercado, então é tenso isso, porque a gente quer, eu quero ter a minha startup com máquinas de café à vontade e cervejas às sextas-feiras, mas aí eu sempre fui em eventos, né? E essa coisa de ir atrás do empreendedorismo fez com que meio que supriu assim a necessidade de não ter a minha empresa agora que eu estou lançando de verdade a mídias, né? Mas de não ser 100% empreendedor, mas me ajudou a conhecer muita gente. E você conta um pouco aí também da sua história, eu falo muito. Não, então vamos lá, Renan. Na verdade, assim, 2 pontos que você falou que foram fundamentais, né? O primeiro foi a questão de eventos, né? Quando eu comecei no marketing digital foi em 2017, eu estava finalizando a graduação de engenharia de produção, não queria trabalhar na área industrial, então me vi na oportunidade de tentar empreender em alguma coisa e descobri o marketing digital, comecei a me aprofundar, comecei a gostar e naquela época eu lancei o CONEP, que foi o Congresso Online de Engenharia de Produção. E aí esse evento que eu lancei, ele no primeiro evento eu consegui fazer 12 mil reais. E até na época eu ganhava tipo 900 reais, né, assalariado e tal, eu era recepcionista de uma academia. Até já tinha saído há um tempo e não trabalhava mais. Mas era o maior salário que eu tinha visto até então. E aí com esse valor de 12 mil eu fui pro Fire, da Hotmart em Belo Horizonte, em 2017. E aí lá que realmente eu vi esse mercado, vi tantas pessoas, né, tantas pessoas conseguindo resultados, pessoas saindo, né, que tinham condições piores que as minhas, vamos dizer assim, e conseguiram, né, virar o jogo, conseguiram fazer negócios grandes. E aí de fato foi o momento que eu vi que eu queria empreender. E aí eu falei, daqui eu não largo. Então a partir daí eu comecei a tocar o evento, comecei a fazer consultorias de marketing digital na minha cidade. Eu, como falei, morava no interior de Rondônia, lá tá muito atrás ainda também dos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte. E aí acabei, né, empreendendo nesse formato, né, conseguindo sempre ali no sufoco, né, todo mês, tentando fazer aquela renda para conseguir sobreviver. Mas foi muitos aprendizados, foram muitas coisas que eu vim conquistando. E através do network, como você mesmo falou, né, através desse contato, um dos palestrantes do meu evento, do CONEP, foi o Luiz Gustavo, que hoje é meu sócio na Congress-me, né, e foi a partir dele que veio a ideia, né, da gente criar a Congress-me e se unir. Né, hoje somos 4 sócios principais na empresa e tudo veio a partir desse papo. Né? O Luiz aqui no Rio, eu lá em Rondônia, tudo online, a gente conseguiu ter essa sinergia, né, entre pessoas, mesmo online, né, mesmo não se conhecendo, a gente virou sócio online. A gente foi se conhecer depois de 6 meses, né, de empresa rodando.
E realmente, né, quando bate os valores, né, eu acho que das pessoas que você convive, dos sócios que você arruma, não tem como dar errado, né? Por mais que as pessoas são diferentes em vários aspectos, mas os valores, né, de integridade, os valores que cada um acredita, eu acho que faz com que a gente possa crescer. E aí uma dúvida até que surgiu da sua fala, que foi o segundo ponto que eu achei bem interessante. Como que você vislumbrou a sua vida saindo de uma cidade, como você falou, 3.000 habitantes? Como que foi essa sua trajetória para pegar, né, igual você falou, se vem em São Paulo, atuando num grande centro, como é que foi isso para você, né, de conseguir sair de lá e almejar, né, grandes resultados? Então, eu era bem tonto, assim, bem tonto, bem do interior mesmo, assim, não tonto no aspecto ruim da palavra, mas assim, eu era menino do interior, assim, é, com todos os medos de enfrentar o mundo, né? Mas isso, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu já estava mais perto. Eu digo que eu era bem do interior, assim, quando até um ponto importante da minha trajetória, eu estava conversando com a minha mãe esses dias, que ela falou, Renato, se eu não tirasse você daqui do córrego, porque assim, eu tinha medo de pegar, Cambuí é uma cidade vizinha ali, é 5 quilômetros, né, de córrego para Cambuí, super pertinho, mas eu tinha medo, com 14 anos, de pegar um ônibus de ir para Cambuí, para ir para Cambuí, eu não sabia, assim, né? E aí ela me colocou numa escola em Cambuí, então eu comecei a já querer novos, a ver o mundo, né? E aí, como eu tenho essa característica muito de comunicação, de cantar, né? Eu canto também, hoje em dia estou parado, mas eu cantei muito em barzinho, já tive banda e tal, e aí meio que juntou, assim, né? Eu precisava ir para o mundo, precisava ser essa pessoa de ter muita gente mesmo, né? De conhecer muita gente, de estar no meio da galera. Então, assim, o que fez eu querer ser palestrante, ter uma marca pessoal e ser relevante no mercado foi muito o próprio curso de jornalismo. Então, quando ali no curso, eu comecei a almejar ser um repórter, um jornalista famoso, né? Assim, ser relevante, né? Buscar a relevância. Só que o que fez eu querer algo maior mesmo, assim, foi quando eu vim para o Inatel, que assim, eu lembro até a primeira vez que eu estava fotografando um evento no Inatel, que assim, era o Instituto Nacional de Telecomunicações, era um negócio muito chique, né? E o Inatel é muito bonito, a infraestrutura, então é bem impressionante mesmo. Até já fica o convite aqui, se você não conhece a Santa Rita, vem um dia conhecer a gente, o Inatel. Quando passar essa pandemia, né? Se Deus quiser, vai passar. Verdade. A médio prazo. Já estou achando, se é passar a médio prazo, já estou achando bom. Mas aí eu falei, nossa, eu posso estar no mundo, né? E aí uma das coisas que me mostrou assim também que era possível estar no mundo foi quando eu fui ministrar o curso. Esse curso lá na Faz Nova foi um grande divisor de águas, assim, porque me mostrou que todo o esforço era válido, né? E que qualquer pessoa, qualquer contato estava a um clique de distância, a uma disposição de falar com aquela pessoa. A Belpes, na época, ela ministrava palestras no Brasil inteiro, né? Depois teve aquela treta lá do hambúrguer, lá, que comprometeu um pouco a marca, né? Não diria a pessoa, Bel, que ela é muito bacana, mas a marca e tudo mais, ela comprometeu um pouco. Mas na época era assim, nossa, né? Belpes e tal, era referência, junto com... Quem apresentou ela na época foi o Flávio Augusto, né? Assim, aí eu estava lá ministrando um curso, porque eu mandei uma mensagem, né? Na verdade, eu tinha conhecido ela no Startup Weekend do Unifei. E ali eu vi, falei, nossa, o networking, a comunicação, assim, o poder de estar em qualquer lugar, está a um clique de distância, né? E aí, quando eu estive em São Paulo e na CIMED e tal, aí que eu fiquei doido mesmo. Aí eu comecei a ir igual você fez também. Vou num tanto de evento, eu fui no startup dentro da favela, né? E lá na favela eu conheci pessoas que eram do Google, fiz amizades com pessoas que eram de grandes empresas e fiz amizade com o pessoal também da comunidade. E isso é muito legal. Assim. Então, quando eu fui
eu sempre fui, ao longo conforme eu fui descobrindo o mundo, assim, eu fui sempre querendo mais, né? O que é até um problema hoje, porque hoje eu moro aqui em Santa Rita e às vezes eu falo assim, nossa, eu queria estar em São Paulo de novo, né? Mas eu acho que essa pandemia veio para mostrar também, para reafirmar isso, que de qualquer lugar a gente consegue estar no mundo, né? Mas eu sempre busquei relevância, assim, sempre busquei contribuir não só trabalhar, mas contribuir de alguma forma, né? E cada vez mais essa mudança do interior para os grandes centros foi aumentando muito a minha sede de querer cada vez mais. Uma outra passagem que ao longo aí da trajetória que eu vi que me incentivou ainda mais a construir marca pessoal e tal, é interessante que todo esse processo que eu estou falando ainda está acontecendo, né? Não tem uma linha de chegada, ainda estou lá. Não fiz o 6 em 7 ainda. Não sei se já fez o 6 em 7, Guilherme, mas a gente está nesse caminho, né? Mas uma coisa que eu vi acontecendo foi o surgimento de um site que chama Engenharia E, que hoje é um dos maiores sites de engenharia do mundo, do Brasil, né? Do mundo do Brasil, de informações, né? E eu vi ali, aqui o Ademilson era aluno do Natel, eu vi surgindo isso, assim, ele começando, a minha página está com 20 mil curtidas, está com 100 mil, está com 1 milhão, então E aí eu fui vendo o poder da internet, né? E aí eu sempre busquei um caminho assim também. Nunca deu muito certo nesse ponto, porque tem que ter os feios também, né? O que deu errado. Eu sempre quis ter um blog de sucesso e tal, e nunca deu certo, porque eu nunca, nessa coisa de trabalhar no mercado e trabalhar e cuidar de marca pessoal paralelo, né? Eu sempre tive dificuldade não com consistência, mas com constância de conteúdo. Então, eu tinha um blog, por exemplo, de ideologia, estava indo super bem, e acabou que em um determinado ponto eu não consegui manter a constância. E aí o LinkedIn, que tem sido um caminho que eu tenho conseguido, que tem me trazido resultado, assim, tenho conhecido um tanto de gente, surgiu a oportunidade de ser professor, e é lá que eu tenho conseguido trazer essa constância em construção de marca. Bacana, Renan. E eu acho que até para contribuir com isso, né, eu também acabei, né, nasci em Belo Horizonte, mas fui muito cedo para Rondônia, então morei lá, uma cidade não tão pequena, mas por ser Rondônia, que é né, no norte, mais afastado e tudo mais, então nunca tive a disponibilidade de viajar para grandes centros, né, em toda a minha juventude, infância. E também, olhando para trás, o que de fato me fez querer ser maior, querer de fato empreender, querer de fato crescer, ou o que me desenvolveu, né? Acho que duas coisas me ajudaram ali na juventude. A primeira foi quando eu comecei a trabalhar numa recepção de academia, ou seja, era muito tímido, dificuldade em falar com pessoas, e eu vejo que isso é uma coisa que hoje não tenho tanto mais, isso me ajuda, como você falou, tem network, comunicação. Então imagina, você tá lá numa recepção de academia todos os dias, no horário de pico, eu trabalhava das 6 horas da tarde até meia-noite. Então era muita gente passando, tinha que atender, tinha que conversar, tinha que lidar com o cliente. Então foi uma disrupção para mim, né? E eu acabei trabalhando nessa academia por 3 anos junto com a graduação. Então eu estudava de manhã à tarde e à noite eu já ia para essa academia. Então, para ajudar no sustento ali, né? Para eu conseguir fazer a graduação e tudo mais. Era federal, mas precisava comprar materiais, ir até lá, né? Transporte e tudo mais. Então isso foi uma das coisas que me ajudou muito. E a segunda coisa que me ajudou muito também foi o esporte. Né? Eu sou apaixonado por basquete, pratico aí há mais de 12 anos, jogando mesmo e assistindo, né, como fã. Eu acho que isso me ajudou muito, né, a trabalhar em equipe, a também, né, lidar com pessoas, a ter uma disciplina, foco, que realmente, né, você jogar e tudo mais. E outra coisa, superação, né? Me lesionei N vezes aí, torci o pé, engessei, quebrei a mão. Então tudo isso também faz você tipo assim, você fica ali 3, 4 meses sem poder jogar e você voltar, sabe? Aquele medo de você voltar de uma coisa que você se machucou. Mas sempre tive paixão e sempre voltei, né? Nunca desisti de jogar.
E aí eu queria ver se com você, como você citou da música, por isso que eu estou citando isso, se isso te ajudou, de certa forma, também no seu desenvolvimento como pessoa, para que de fato esses elementos ou alguma outra coisa que pudesse te ajudar nessa sua caminhada de sair, né, do interior e almejar aí grandes resultados. É, uma coisa que eu vejo dos grandes, dos grandes empreendedores e profissionais, entre grandes empreendedores profissionais, assim, pessoas que fazem, né, resultado, que têm uma carreira legal, é isso, que nunca a pessoa é... Eu acho que quando a pessoa é 100% focada só em uma coisa, por exemplo, eu quero ser o melhor publicitário do Brasil, né? Tirando com exceção de Austin Oliveto, que conseguiu isso. Mas os grandes profissionais são os que têm os hobbies mais ativos, assim, né? Que conseguem aprender, igual eu falo para o pessoal estou dando uma disciplina esse semestre, que eu estou gostando muito de ministrar, e os alunos, pelo visto, estão gostando bastante também, que é processo criativo em propaganda, mas é sobre criatividade, que é o repertório, né? Então, quanto mais, se você tem um hobby, se você tem um esporte, acho que principalmente o caminho do esporte, né? A gente vê o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele é tenista profissional. Acho que primeiro ele foi tenista profissional para depois se tornar o grande empreendedor, o dono como é que chama? Esqueci o nome, acho que é G4 Capital, né? Que assim, uma história excelente, assim, mas ele mostra que o caminho do esporte que ajudou muito ele, que é igual você citou. Eu nunca fui por esse caminho de esporte, apesar de ter incentivo. Meu pai sempre gostou muito de jogar bola, quase foi atleta profissional, já era aqui da região, era o melhor, assim. Então, ele é muito conhecido na região também. Isso eu aprendi muito com meu pai, assim, que a gente precisa ter muita amizade. Todo lugar que ele vai, fala, você tem muito amigo aqui e tal. Mas ele me incentivou no esporte, não deu certo, mas me incentivou também na música, né? E me deu um violão quando eu tinha lá os 10 anos. E meu avô, já falecido, tocava viola, né? Então aprendi muito. Esse caminho da música eu aprendi com o incentivo do meu pai, mas muito de ver meu avô tocando também. E aí eu comecei a cantar com 11 anos. E como eu era muito tímido também, a cantoria, né, o ato de cantar, sempre foi um caminho, assim, uma válvula de escape para eu melhorar, né? Assim, conseguir conversar mais com as pessoas, ser mais desinibido e tal. No seu caso, você foi jogado já na Toca dos Leões, né? Ali em frente, no atendimento de academia, tem que lidar com o povo mesmo, né? O meu foi mais assim... quando dessa coisa de eu ter que enfrentar público, né? Eu comecei cantando com um parceiro, ele era mais velho, eu tinha 11 anos, ele até faleceu já também, acho que ele tinha uns 40. E assim, primeira grande apresentação foi no Festival de Música Sertaneja em Camanducaia, e tinha assim 2.000 pessoas, eu com 11 anos ali, a gente ganhou esse festival, e isso me incentivou. Só que aí também, uma coisa que a música me ensinou também muito é resiliência, porque eu sofri bullying quando eu comecei a cantar, né? Porque eu cantava sertanejo em 2002, 2003, não era legal. O sertanejo voltou a ser legal em 2006, com o Sérgio Menotti e Fabiano, com o sertanejo universitário. Só que aí, assim, dessa persistência de continuar aprendendo e tal, de ter uma banda e de muita gente gostar e de muitos não gostar também. Então, aprendi muito com a música e eu acho que me ajudou com essa coisa de ser comunicativo, mas também de gostar muito da área de comunicação, né? Até o meu resumo do LinkedIn eu coloco lá, o caminho da música me levou a gostar de comunicação e foi a área que eu acabei seguindo. E quando eu ingressei na faculdade, eu pude também o fato de tocar violão e tudo contribuiu muito para eu fazer muita amizade e tal, e me comunicar, né? Cada vez mais ser uma pessoa que tem a comunicação ali como base. Mas eu acho que hobby aquele hobby que te ensina, né? Que agrega alguma coisa.
Porque igual eu estava falando, que eu falei para os meus alunos, né, em processo criativo, todo processo de criatividade, ele começa com repertório. Então, quanto mais coisa a gente coloca na nossa mochila, né, tem uma coisa que fala assim, na nossa mochila ou na nossa caixinha, na nossa cabeça, mais a gente aprende. Então, é um gargalo hoje em dia que a música está bem parada. Assim, eu tive um momento há 2 anos atrás de bastante ativo, tocava quase todo fim de semana em barzinho. Mas aí veio a pandemia, agora casei, né, velho? Teve jeito. Tive meu filho agora, então assim, a música acabou que não tá como hobby mesmo. E era praticada mais nos churrasquinhos da vida, né? E agora não está tendo churrasco, então está bem parado. Eu estou só cantando para o meu filho de vez em quando. Ele fica uns 5 minutos ouvindo, depois chora. Acho que ele gosta, mas não gosta tanto. Assim. Mas é Pô, muito bom, é mas muito importante você ter várias coisas, né? Eu não acredito nesse caminho, sabe, Guilherme, que a gente tem. Assim, para mim, não funciona. Que eu vou ser o cara mais sensacional nisso em uma coisa só, porque eu sou a pessoa mais dedicada. Eu acho que sim, mas é importante, mas quanto mais repertório, e tem que ter várias referências, né? Eu acho que a gente consegue executar melhor a atividade. É movimento, exato. quanto mais movimento. Eu acho também que é um equilíbrio, né? Acho que na vida a gente não é só profissional e às vezes a pessoa se sacrifica muito pelo profissional e esquece outros lados da vida que vão até se ela olhar para isso, né, como você falou, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, na verdade isso que vai te dar energia e força para você continuar, né, para de fato você não desistir naquilo que você está fazendo. Né? Então acho que realmente eu mesmo parei muito para olhar isso, porque em determinado momento acabei realmente mergulhando muito no trabalho, trabalhando muito, não fazendo mais nada e assim, a saúde foi para baixo, autoestima, tipo, não fiquei bem, né? E os resultados vieram, né? Como você falou, os resultados financeiros da empresa, eles vieram, mas o meu resultado como pessoa acabaram ficando de lado, né? Você perguntou aí, né, de como tá a empresa e tudo mais, mas não sei se dá para ver aqui, mas essa aqui é a plaquinha da Hotmart, onde a gente bateu 1 milhão de faturamento na plataforma. Então a gente já fez aí múltiplos 6 em 7. Então assim, o resultado veio, mas, né, como eu falei, o problema foi a questão pessoal, né? Me vi trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sexta, segunda a segunda, na verdade, não tendo tempo para mais nada. E eu vi que isso impactou realmente a minha felicidade, minha saúde. E aí ano passado isso, resolvi dar um basta e ser mais flexível, como você falou, né? Pensar que a minha rotina toda vai impactar em todas as áreas, né? Então, eu também sou casado, agora fico mais com a minha esposa. Aqui eu moro, hoje estou morando em Macaé, no Rio de Janeiro, então tenho o privilégio aí de estar perto da praia. Então, sempre que eu posso aí mesmo durante a semana, dou um pulinho lá, dou um mergulho. Então, acho que são coisas, né, que a gente cultiva no nosso dia que eu acho que fazem, né, eles serem, né, dias incríveis, a gente conseguir viver legal e não só esperar o fim de semana, né, para curtir e sim conseguir curtir todo esse processo. Então acho que isso tem me ajudado bastante também. Legal. Assim, essa transição, né, esse equilíbrio entre profissional e pessoal é uma coisa que eu tenho aprendido na prática, né, assim, porque eu acho que, olhando para a minha carreira, eu sempre prezei muito pelo pessoal também, até com alguns problemas, com coisas que eu teria feito diferente, né? Por exemplo, os 2 anos que eu fiquei em São Paulo foi tempo de bastante curtição também, né? Aproveitei bastante a noite em São Paulo e tudo mais. Aproveitei até demais, né? Eu acho que eu poderia até ter feito mais coisas, né? Nessa questão de marca pessoal, de empreender para mim, porque eu trabalhava na CIMED, eu vejo hoje, né? Hoje eu trabalho no Inatel, dou aula à noite e ainda cuido, estou lançando a empresa, né? A gente lançou agora o primeiro curso, eu nunca lancei nada na internet, apesar de conhecer a área, de trabalhar com isso, né? A casa casa de ferreiro, espeto de pau mesmo, assim, não fiz 6 em 7 ainda,
Eu até tenho um primo que tá agora no mercado de marketing digital, de infoproduto, principalmente. Ele fala, Renan do céu, você tem que lançar alguma coisa, meu Deus. Então, assim, não lancei nada, não fiquei rico, não tive nenhum faturamento gigante, mas, assim, eu tenho conseguido, nesses últimos 2 anos, cuidar muito da minha vida pessoal, né? E ter esse equilíbrio, assim. Eu acho que uma coisa que é interessante é que todo esforço é válido, né? Então, assim, um gargalo na minha carreira mesmo. Eu falo assim, pô, já era para eu ter lançado um infoproduto aí, para eu ser um cara que manja de lançamento, afinal, eu trabalho com isso, né? Eu faço isso para as empresas, não um lançamento desse jeito de infoproduto e tal, mas para o Inatel, por exemplo, a gente tem lançamento são produtos aí de uma pós-graduação, alguns, né, então, múltiplos lançamentos, porque a pessoa tem que pagar todo mês, e a gente consegue trazer resultado todo ano e tal. Mas eu vejo que assim todo o meu conhecimento que eu adquiri é válido, porque me transformaram num profissional que é conhecido e que hoje eu tenho muitas histórias para contar para os alunos, por exemplo, e eu tenho conseguido cuidar da vida pessoal e assim, é cada vez mais difícil esse equilíbrio. Eu vejo assim, ó, a molecada aí, todo mundo é doido para ser o próximo Steve Jobs, né? Eu era assim também. Então, dar esse passo para trás, falar, pô, ser uma pessoa, você ter uma casa, família, filho, você ter uma trajetória que é vista como comum, hoje em dia já é difícil para caramba, né? E se eu tenho conseguido isso, eu sou muito feliz por ter chegado a esse ponto aqui, de ter um filho agora. Mas eu preciso constantemente me policiar, porque senão a gente acha que não está fazendo o suficiente, que tem que fazer mais. Igual, estou agora, segunda-feira eu volto a trabalhar no Inatel, a gente está de home office, mas eu volto, estava de férias, né? O Inatel dá 15 dias de licença paternidade, tirei mais 20 dias, então deu aí uns 35 dias, mas estou dando aula na Univas. E desses 20 dias eu falei, nossa, eu vou deixar o semestre inteiro de conteúdo pronto, eu vou lançar 5 cursos da mídia, eu quero lançar meu canal no YouTube, eu quero fazer um podcast também, eu tenho uma ideia de transformar o blog, que era Midiologias, que é Ideias em Mídia, em um podcast. Falei, vou lançar o Midiologias, vou bombar, quero ter o canal tudo pronto nesses 20 dias, fazer tudo. Sim, malemar, né? Estou fazendo as aulas da semana da Univas. Por quê? Pô, meu filho acabou de nascer, eu tenho que ficar com ele também. Então, assim, eu estou aprendendo muito que cuidar do pessoal, ter tempo para ficar com o meu filho, com a minha família, assim, dedicado, né? É muito importante. E até se eu quisesse também esses dias bombar mais, fazer mais coisas, não ia dar, porque sono, dormir, a gente já é raro dormir, porque acorda picada a noite inteira, né? Mas eu acho que é um grande aprendizado assim, que eu tive da vida, que eu ainda não conquistei, né? Igual, estou lançando agora a mídia, eu quero lançar curso, quero ter uma plaquinha do Hotmart também. Isso, assim, que a gente tem que se manter em movimento, sim, mas a gente tem que se sentir suficiente. O que eu faço é suficiente, porque até tem um vídeo do Simon Sinek que ele fala, né? Que ele pergunta para o entrevistador, você ama sua esposa? Aí ele fala, sim, mas quanto, né? Prove. Porque não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Um relacionamento, uma família é construído no dia a dia. E aí ele faz um paralelo com isso, com a questão da liderança. Liderança também, né? Escovar os dentes. Se você escovar o dente o dia inteiro, ficar escovando o dente, ficar 10 dias sem escovar, seus dentes vão cair. É o exemplo que ele cita também. Esporte é o dia a dia, é os 30 minutos ali. E a liderança, eu acho que é isso também, sabe? Então, eu nunca tive um resultado, assim, uma virada de chave de agora eu vendi aqui R$ 1 milhão, ou sabe, nunca tive um momento, acho que o maior momento foi isso de eu ministrando um curso em São Paulo. E quando eu fechei o cliente também, quando eu fechei esse cliente da empresa que eu fiquei um ano, trabalhando por conta, né?
Mas eu vejo que a trajetória, realmente, eu entendo esse vídeo do Simon Sinek hoje, porque são 10 anos de trabalho, 10 anos, né, construindo marca, 10 anos conhecendo pessoas. E é interessante, assim, porque hoje eu sou professor, né? E aí as pessoas, os alunos vêm me perguntar, por exemplo, essa semana uma menina veio perguntar o que ela tinha que saber, como que ela escolhia um estágio, né? Falei, pô, alguns anos atrás eu estava fazendo essa pergunta para os meus professores, para os mentores. Então, assim, ter bagagem suficiente para conseguir agregar para as pessoas é muito legal. Eu acho que esse é o maior legado. Assim, eu acho que o resultado, o meu 6 em 7, vai vir natural daqui a uns anos, mas toda essa história contribui, né, para a gente ter bagagem mesmo, ter repertório para contribuir, né? Ver o tanto de história aqui que a gente tá contando sem roteiro. Exato, eu acho que realmente é isso, né, Renan? É realmente a gente entender, né, que a vida é um processo, que é o dia a dia e que muito vai também do que você quer, né? Aonde você quer chegar, qual que é o seu sonho, seu propósito, o que que você de fato quer atingir. Porque, como você falou, né, você passou aí 2 anos em São Paulo, acabou curtindo demais, poderia ter feito muito mais coisas, mas, né, são escolhas que a gente faz ali, que às vezes a gente vai sacrificar mais para um lado, mais para o outro em determinado momento, para que a gente chegue onde a gente quer chegar. E como você falou, né, hoje o nosso dia ele tem as mesmas 24 horas, mas você consegue botar energia para fazer muita coisa nessas 24 horas, né? Hoje a gente vê que com as redes sociais, notificações para o tempo todo, tudo. É fácil você perder 3, 4 horas por dia na rede social. Pô, se você pegar 3, 4 horas por dia para fazer uma coisa que você quer com intenção durante uma semana, um mês, um ano, poxa, é uma coisa incrível que você consegue de resultado, você consegue fazer. Mas realmente é aquilo que você falou. São coisas do dia a dia, você tem que ter essa responsabilidade de entender, né, o que você quer fazer, como você quer trabalhar. Né? Eu mesmo hoje faço muito mais coisas do que eu fazia lá atrás, mesmo tendo muito mais responsabilidades. Né? Hoje, na nossa empresa, a gente está com 42 pessoas. Né? Então, assim, é muita reunião todo dia, toda hora, é suporte muito pro time, é aquilo que você falou, liderança, né? É o dia inteiro dando suporte, ajudando, crescendo, mexendo na estrutura. Então é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, estou tocando esse projeto aqui agora porque eu senti que eu devia compartilhar isso, né? Como você falou, eu acabei conhecendo tantas pessoas incríveis aí na minha vida, tive tantas conversas que me ajudaram muito a evoluir. E ouvi muitas conversas, né, através de podcast, através de vídeos que me ajudaram lá atrás, em 2017, a não desistir, a continuar. E eu acredito que realmente, né, tem poder, né, a palavra que a gente está conversando, a gente está falando coisas da nossa história que podem identificar com a história de outros. E às vezes as pessoas, né, acham que é difícil, é complicado, mas, né, obviamente tem, né, esse processo de dificuldade, altos e baixos, né, durante toda a nossa carreira, faz parte, né, a gente tem que estar consciente de que isso vai acontecer e de que é um processo passageiro, né, acho que tudo vai passando de acordo com o que você vai vivendo. E a gente tem que ser a gente tem que ser legal, a gente tem que ser uma pessoa bacana e sempre estar buscando o movimento. Acho que os resultados vêm, né? E até porque o que a gente considera como importante muda ao longo da vida, né? É igual esses 2 anos que eu curti bastante São Paulo, eu não me arrependo, assim, acho que foi importante para o meu crescimento profissional. Eu fiz muita coisa lá também, né? Eu fiz metade de um curso na SPM, eu participei de Startup Weekend na favela, fui assaltado na favela, fiz aí, deve ter dado em 2 anos de CIMED, deve ter dado uns 2.000, 3.000 posts, né? 3.000 conteúdos. Então foi muita coisa. E o que é prioridade muda, né? Eu acho que agora eu gosto muito do esperto aos 20, não, bonito aos 20, esperto aos 30 e rico aos 40. Eu acho que eu consegui bonito aos 20, eu não sei muito, porque eu era bem esquecidinho com 20. Hoje eu estou com 30, né? Tô com 31 e eu consegui ser esperto, eu acho, né? Tenho uma boa. É lógico que isso é constante, não existe um. Agora eu sou suficiente em conhecimento, isso não existe, ainda mais agora que eu dou aula, né? Mas agora eu acho que é batalhar para ser rico aos 40, eu acho que o meu plano está dando certo, assim. Mas conta uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, acho que para os ouvintes também, qual a grande dica que você que já tem uma empresa assim estruturada, já fez 6 em 7 no Hotmart, né? Até uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, que eu vejo muita
que eu tenho dificuldade hoje de me dedicar o tempo necessário, até porque eu tenho 2 empregos, né? Um dia só tem 24 horas. Mas o que é o principal ponto, assim? Quando que vira a chavinha mesmo? No sentido de que agora vai, né? Agora eu vou conseguir ter um crescimento, talvez não exponencial, mas a gente sabe que a maioria das vezes acontece exponencial, sim, mas que eu vou ter o crescimento do negócio que agora vai dar certo. Até esse era um conselho para mim. Estou lançando agora a Mídios, né? A gente está, eu falei, com o primeiro curso baratinho, a gente está lançando só para marcar como awareness mesmo para a marca. E qual que é o grande conselho assim, que você me daria para as pessoas que querem ter uma empresa estruturada, quer fazer o 6 em 7, quer ganhar uma plaquinha do Hotmart? Eu acho que o primeiro ponto, né, que eu acho que me ajudou muito lá atrás e me ajuda até hoje, é você executar mesmo não estando preparado, né? Mesmo não estando tudo perfeito como você imagina, é fazer aquilo com as ferramentas que você tem. Se eu mostrar para você o site que eu construí, toda a estrutura que eu construí lá em 2017 para lançar o congresso, hoje tenho vergonha de até mostrar. Mas foi ele que me proporcionou aquele meu primeiro faturamento, como você falou. Não almejando 6 em 7 naquela época, mas pô, fiz 12 mil e através disso fui crescendo para que esse resultado chegasse. Então esse é um primeiro ponto. Às vezes a gente se apega muito na perfeição, de querer planejar muito, e às vezes eu mesmo me pego nisso. Às vezes, nossa, fazendo umas planilhas, fazendo algumas coisas, eu paro e olho assim, acho que eu tô indo além. Acho que com o que eu tenho aqui eu já consigo começar. E aí ao longo do trajeto eu vou aperfeiçoando. Porque uma coisa que é nítida, toda vez que você vai planejar alguma coisa, vai pensar em alguma coisa, você começa a pensar em muitas probabilidades que você nem sabe se vai acontecer. E aí nessa de você pensar todos os caminhos, todas as possibilidades, você fica congelado. E aí você vai só planejando e o tempo vai passando. Então minha dica é essa. Planeje o mínimo ali com o conhecimento que você já tem, que você já é incrível, que você já conseguiu construir, já executa aquilo rápido e colhe o resultado. O resultado, de fato, vai dizer o caminho que você tem que seguir. Né? Então, quando eu fiz os 12 mil, eu sabia o que tinha dado certo, e aí eu com esses 12 mil eu falei, agora sim, eu vou aprender mais, porque daqui eu consigo continuar, daqui eu consigo crescer. Então, isso foi um ponto muito, muito bom. E falando de empresa, né, de crescimento de empresa, né, a gente saiu de um ano, né, ano passado, de 4 pessoas para 40. Então, tipo assim, foi um crescimento doloroso, né? Tipo assim, foi um crescimento muito bom, né? A gente faturou bem, a gente cresceu bem, só que foi doloroso por quê? Porque imagina, né, você trabalha com 4 pessoas, agora trabalhar com 40 é totalmente diferente, é uma estrutura diferente. Você tem que ter processos bem claros, você tem que ter uma comunicação muito assertiva, porque do que já aconteceu de problema aqui por conta de falta de comunicação, falta de processo, tudo isso é doloroso. Então, assim, você tem que ter tudo isso claro para você, mesmo você estando sozinho, né, trabalhando com 2, 3 pessoas, até você trabalhar com 40. Você tem que ter isso muito bem claro, né? É saber lidar com pessoas, essa questão de liderança, entender as pessoas, porque realmente, às vezes o que é claro para você não é claro para outra pessoa, e você precisa transparecer isso de uma forma muito coerente para que não haja problema, ainda mais num processo grande, onde você tem que delegar para N pessoas e no final isso que constrói a estratégia final, né? Então, você precisa que todo mundo tenha isso, além, claro, do engajamento, né, de todo o suporte que você dá para as pessoas para que você consiga crescer. Então, isso foram coisas que me ajudaram muito, a questão também da consistência, como você falou. No dia a dia, eu acho que você não vai conseguir construir uma coisa em um dia. Eu sei que às vezes a gente fica muito animado, não vou fazer, essa ideia é muito boa, mas o difícil é o dia a dia. É aquele todo dia você conseguir executar um pouquinho para chegar até o resultado que você quer. Então, isso eu acabei aprendendo também muito junto tanto com a parte, né, de esporte, né, como eu te falei, e também nos eventos, né, a gente faz congresso online hoje, é o nosso foco principal, é fazer congressos online para diversas áreas de atuação. Então, todo congresso ele tem 60 dias de divulgação, então eu não vou fazer o resultado ali com 3 semanas, 1 semana, 60 dias ele trabalhando todos os dias, focado em cada uma das fases, e eu sei que o resultado vem, o resultado acontece, né, hoje a gente já fez mais de 200, a gente está chegando a 300 eventos, né, em áreas de medicina, nutrição, engenharia, carreira, enfim, N áreas de atuação, e sempre usando praticamente a mesma estratégia. É aquilo, você ter paciência, você conseguir adequar, obviamente sempre otimizando. Acho que esse é um outro ponto que você colocou, que a gente tem que estar sempre de olho, que é
não ficar na zona de conforto. Acho que é muito fácil, né, o ser humano querer ficar estagnado. Já tem meu resultado, já está tudo bem, vou seguir aqui, e você tem que estar sempre ligado nisso. Isso é uma coisa que o esporte, alguma coisa assim, pode te ajudar a ter essa resiliência, de saber que o resultado ele demora, que você precisa ter consistência, né? Hoje pratico musculação também, então isso são coisas que você precisa se exigir, mesmo num dia ruim, você tem que fazer um pouco ali para conseguir fazer. Então acho que são algumas coisas que me ajudaram muito aí na minha trajetória, né? De 2017 a 2021 foram transformações sempre muito sofridas, né? Acho que foi quebras de desconforto muito grandes, mas que de fato me fizeram crescer, me fizeram, né, chegar aqui até onde eu cheguei, e buscando cada vez mais, como você falou, não tem uma linha de chegada, né? Estou buscando cada vez mais crescer, cada vez mais construir, né, uma vida que ajude as pessoas e que eu seja feliz também nesse processo. Sim, e é muito isso, assim, né? Eu acho que de 2007 para cá, né? Então, você teve um crescimento exponencial. Eu acho que conforme a gente vai aprendendo na vida, uma hora a gente consegue ter resultado, ou a gente consegue produzir resultado de forma muito mais natural e simples, né? Assim, parece que é simples, mas tem um grande tem uma grande bagagem ali envolvida, né? Essa coisa de uma hora para outra o sucesso vem, não existe assim. Mas eu acho que essa dica aí que você deu é de ouro, assim. Os resultados mostram o caminho. Eu tenho visto isso, né? Como eu nunca lancei nada, eu nunca tive resultado meu, né? Assim, já lancei, igual faço trabalho com marketing, principalmente para marcas, né? Mas, por exemplo, na CIMED eu trabalhava com marca, né? Não tinha vendas. O Natel tem, que a gente tem que vender, tem a meta de venda de curso, por exemplo. Mas na CIMED era marca. Para a minha construção de marketing pessoal, também é marca. E como que você mensura isso? É difícil esse resultado de construção de branding sem vendas, assim, focado numa coisa de longo prazo. Por exemplo, meu grande resultado veio agora que eu comecei a dar aula, né, de construção de marca no LinkedIn. Mas até então, como que as pessoas estão me vendo, né? Então a gente tem que seguir mesmo, e eu acho também que, igual você falou, que o resultado mostra o caminho, realmente eu vi que estava dando certo, essa consistência de LinkedIn, principalmente, em 2018, quando um artigo meu viralizou, assim, teve mais de quase 3 mil curtidas, alcançou 16 mil pessoas, gerou uma mini comunidade ali nos comentários. Eu falei, nossa, essa ferramenta aqui realmente tem poder. Não me tornei um top voice ainda. Tem muita gente que lá no início, quando começou os artigos no LinkedIn, um artigo viralizado fez que a pessoa se transformasse numa referência. Como a plataforma mudou, para mim eu tive que, assim, tô na construção ainda, tem vários, tem artigo com 600 curtidos, 700. Mas aí eu vi que estava dando certo, e o grande resultado palpável veio agora, né, como professor. E aí, como eu tenho esse contato com os alunos, eu tenho esse retorno todo dia, assim, né, de conseguir, o que é o meu grande resultado, assim, eu consegui ser relevante para eles e trazer alguma experiência, né. Fazer esse podcast aqui com você é um resultado palpável, né. Então, é muito interessante. Mas eu vou guardar essa frase, vou até falar para a Beatriz, que é minha sócia na empresa, vamos fazer, porque o resultado mostra caminhos. Exatamente, acho que esse é o caminho, né, para a gente conseguir criar coisas incríveis e conseguir aprender e a crescer. E aí, Renan, para a gente já chegar aqui ao final do nosso super bate-papo, realmente está incrível. Eu nem vi a hora passar. Eu falo voa. bem muito, viu, Guilherme? Eu acho que eu esqueci de mencionar isso no começo. Não, Agora é isso aí, a ideia é compartilhar mesmo. Acho que foi bem bacana, né, a construção aqui do podcast. Acho que foi um papo bem legal. E aí a última pergunta que eu faço para todos os convidados, né, a respeito do nome do podcast, né, Clutch Podcast. Por que esse nome, né? Muitos me perguntam. Como eu falei no começo, sou apaixonado por basquete, né, e Clutch é uma terminação, né, que eles dão para jogadores que são os melhores jogadores, né? Os jogadores que são decisivos nos momentos finais de uma partida, ou seja, nos minutos finais, nos segundos finais, mesmo com o planejamento de uma jogada onde ele sabe que ele vai arremessar, ele sabe que
é ele que vai fazer o arremesso final, ele precisa ainda assim, né, dentro de quadra, seguir a intuição dele, seguir o coração dele para tomar a decisão que ele julga ser a melhor ali na hora e fazer a cesta para ganhar. E ele faz isso constantemente, né? Várias e várias partidas ele consegue ter esses momentos, justamente também por ter um treino, né? Ou seja, ele treinou para isso, ele trabalhou para isso, para que nesses momentos ele conseguisse tomar as melhores decisões. E a minha pergunta para você é, qual o momento, né? Eu sei, como eu te falei, tanto no esporte quanto na vida, né? A gente tem vários momentos clutch, vários momentos que a gente precisa tomar uma decisão muito difícil e a gente precisa ouvir nossa intuição, nosso coração, né? Ouvir que realmente esse é o caminho que eu tenho que seguir e não aquele, né? Às vezes mudar de carreira, às vezes mudar de vida, às vezes são coisas que você deixa, larga toda uma história e começa a outra, como que isso de fato impacta em você. Eu queria que você citasse um momento para você que foi muito marcante, que de fato você teve que tomar uma decisão muito difícil para seguir um outro caminho, e aí eu queria que você comentasse um pouco. Legal, acho que o meu momento clutch, assim, a decisão mais dos últimos tempos, né, mais marcante que acabou impactando diretamente no que a minha vida é hoje, foi voltar para o Inatel em 2017. Ou seja, eu estava empreendendo com um cliente, né? Na verdade, era meio que freelancer, porque eu não era contratado da agência mas o cliente era meu, assim, a gente trabalhava em conjunto, eu e esse meu sócio. Mas aí o cliente acabou não renovando o contrato, porque eles estavam com reestruturação lá, acontece muito, né? Os resultados que a gente traz faz com que a empresa busque reestruturações, né? Foi o que aconteceu. A gente levou muita demanda para eles não tinham oferta, né, para atender uma empresa de cosméticos. E aí eu vi a oportunidade de voltar, assim, estava uma vaga aberta, fiz o processo seletivo, minha namorada, que é minha esposa, hoje em dia era minha namorada na época, falou, não, você tem que fazer, porque como é que você vai ficar sem renda? E assim, era o momento de eu ficar doido e empreender e buscar caminhos ou voltar para o mercado. E aí eu tive que acreditar que voltar para o mercado era um caminho válido e que eu conseguiria continuar fazendo tudo que eu precisasse de construção de marca, continuar empreendendo também em paralelo. E esse caminho se mostrou assertivo, porque aí acabou que ela teve a oportunidade de vir passou aqui no concurso público da Prefeitura de Santa Rita, veio morar comigo, a gente está aí já há 2 anos morando junto, agora veio o nosso filho, então foi o caminho que se mostrou assertivo. Eu consegui também fazer o MBA do Inatel, né? Eu gosto muito do ensino tradicional, muita gente fala que tá acabando, eu acho que não, porque eu acho que essa convivência do ensino tradicional, de uma pós-graduação, de uma graduação, igual eu falei, as pessoas, né, essa convivência que a gente tem ali, ela é muito importante. E conheci muitas pessoas, veio agora a oportunidade de ser professor, que já era um sonho antigo, assim, está bem relacionado ao meu porquê profissional, ao meu propósito. Então, está dando tudo certo. Estou lançando a empresa, até a gente fala, eu falo para minha esposa que a gente reza todos os dias, tem muita fé, né? Tem um texto no LinkedIn que teve bastante visualização, que é "Você ainda tem fé?". Eu acho que a fé, lógico que cada um tem a sua crença, mas a fé que algo vai melhorar e que todas as dificuldades que a gente passa na vida, toda dificuldade que o mundo está passando é por um bem maior, é para a gente evoluir. Eu acho que essa fé é importante e se mostrou assertiva, porque assim, só tem tido bênçãos, assim, meu filho veio com saúde, uma belezinha, consegui construir uma família, que eu vi que é difícil pra caramba, né? A gente construir uma família tradicional é difícil, é imposto, é aluguel, e tá dando certo, assim, sabe? O caminho tá se mostrando assertivo, assim. Eu sempre tive medo, assim, de chegar, sei lá, com 30 anos e falar, nossa, eu fiz tudo errado. Não, eu consigo visualizar e falar que parece, né, pelos resultados que eu tenho obtido, que eu estou no caminho certo. E é uma decisão que vai contra o que muita gente fala, né, de voltar para o mercado.
Mas é isso, assim, acho que o grande conselho final aqui, assim, a grande palavra final é que o caminho mais assertivo é o caminho que a gente faz com o coração e com a bondade, assim, né? O propósito, né? Então, assim, não tem problema você trabalhar no mercado. O Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, fala que a gente é o trabalho depois do trabalho. Então, não tem problema. Hoje, a minha empresa é o terceiro trabalho depois do trabalho, que eu tenho dois, tradicional. Então, mas isso também é um caminho, assim, não existe certo e errado. Eu vejo que muita gente condena, né? Assim, fala, nossa, mas trabalhando de CLT nunca vai ficar rico, nunca vai, né? E não é isso, assim, o caminho válido é o caminho do coração. E se você faz tudo de focado no seu porquê, dá certo, assim, né? Eu acho que eu sou a prova disso, assim, que dá certo também, não tem problema ter carreiras, você compartilhar ao mesmo tempo uma carreira tradicional com o intraempreendedorismo. Com certeza, acho que realmente é muito válido, né, Renan? As trajetórias são todas válidas, é o que você acredita, é o impacto que você gera através do seu trabalho, independente se você está trabalhando numa empresa, independente se faz trabalho voluntário, independente se você empreende, eu acho que tudo isso, né, é válido para o nosso crescimento quanto pessoa, quanto humanidade, como você falou, né, a gente ter fé de que tudo vai melhorar e que nossa contribuição está ajudando de certa forma. Acho que realmente, se você fizer o caminho, né, confiando, como você falou, nos momentos que você sentir que você precisa ir para um caminho e não o outro, acho que você tem que sentir e tem que acreditar, né, em você. Acho que eu ouvi isso muito no meu caminho de realmente, poxa, eu não queria trabalhar numa indústria, eu sentia muito forte que eu não queria isso. Então, eu sentia depois, quando eu vi o marketing digital, que era isso. E eu poderia ter me desmotivado por algum motivo e ter ido para a indústria. Mas não era o que eu de fato queria. Então acho que realmente é muito disso, é muito de você sentir e seguir o seu caminho. Mas aí, Renan, obrigado, foi fantástico. Palavra, agora para encerrar, eu estava buscando aqui é o altruísmo, eu acho, né? Que você falou do trabalho voluntário. Eu já fiz trabalho voluntário também, foi muito bom. Mas o altruísmo, né, no sentido assim, você ter a vontade nativa de contribuir com as pessoas. Se o sentimento é de contribuição, acaba dando certo, independente do. O dinheiro é a consequência, né? Acho que não pode colocar o resultado como dinheiro, né? Então acho que cada vez eu tenho mais consciência disso, porque eu atingi os resultados financeiros que eu queria e vi que não era só isso, né? Eu cheguei aí, agora, né? Atingir os resultados e como é que continua. Então acho que realmente é isso que você falou. É você realmente estar fazendo para contribuir, né? Eu estou criando esse podcast aqui para contribuir. Não estou pensando em nada financeiro, né? Estou lançando para todo mundo gratuitamente para que a gente possa compartilhar e ajudar mais e mais pessoas. Então acho que é realmente isso. Quando você tem isso, o resultado vem, né? O financeiro, enfim, toda a prosperidade acaba vindo. Sempre, claro, fazendo com integridade, né? Realmente com carinho, com amor. Acho que as coisas vão acontecendo. Então, Renan, obrigado aí mais uma vez, né, por ter participado. Gostei demais de conhecer você, de ter compartilhado aqui com você um pouco mais, né, da sua trajetória e da minha, para que a gente possa ajudar aí as pessoas, né, a crescerem. Deixa aí suas redes sociais para quem quer te seguir, te conhecer mais, seu trabalho. Legal, Guilherme, muito obrigado. Foi muito bacana conhecer você, bater esse papo aqui. Acho que eu sempre conto no dia a dia da minha trajetória, mas nunca de forma tão específica, né, num momento só. Gostei, vamos continuar essa parceria, esse networking aí. Depois eu te adiciono no LinkedIn e tudo mais. Deixar aqui deixar o site da empresa que eu estou lançando, que lá tem minhas redes sociais já, e é super simples, que é Midius, midius.digital, e lá na parte de quem somos tem lá meu LinkedIn, meu Instagram, ou renanbarbosa.com.br também cai no meu LinkedIn, e lá tem um pouco das peripécias aí que eu tenho feito pelo mercado. Muito bom, Renan. Obrigado mais uma vez e obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. Até um próximo episódio. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abração. Valeu.